Aleluia! Glórias a Deus. Eu estou muito feliz por ter mais uma vez a responsabilidade de compartilhar com vocês aqui em São José dos Campos, minha casa, minha família. É uma honra para mim estar aqui nesta plataforma e ter o privilégio de, muitas vezes ao longo destes anos, compartilhar a palavra, ministrar louvor, tocar e receber do Senhor também através de tantas pessoas preciosas aqui da casa e amigos, irmãos, parceiros que Ele tem trago de longe para nos abençoar. É uma honra, uma responsabilidade. Eu estou certo de que falo para pessoas nobres e extremamente especiais. Espero que, em nome de Jesus Cristo, nós tenhamos um tempo produtivo, divertido e cheio da presença do Senhor nos próximos minutos. Eu quero saudar também os amados irmãos que estão conosco através da internet, que a transmissão se mantenha firme e estável, para que nós possamos estar juntos durante todo este tempo, em nome de Jesus. Você está bem hoje? Está feliz? Gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece ser adorado. Aleluia. Glórias a Deus. Ele merece ser exaltado. Ele continua sendo digno de toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Como nós estamos dizendo desde o início desta celebração, o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Nós estamos vivendo um mês em que o Senhor nos desafiou a renovar a nossa esperança em fé. E como a Larissa disse alguns minutos atrás, este foi literalmente um mês onde nós fomos desafiados a renovar a nossa esperança em fé. Para muitas pessoas, a impressão que dá é que, de fato, a prova aumentou, né? Vamos ver se esses cabras têm fé mesmo, né? Enfim, e o fato é que nós estamos aqui, estamos vivos, alegres e gratos a Deus. Deus tem nos sustentado e, de verdade, até aqui tem nos ajudado. Durante todos esses cultos que antecederam ao culto de hoje, nós recebemos muitas palavras extremamente abençoadoras, encorajadoras, recebemos instrução do alto de forma preciosa, e de fato, quando eu estava preparando-me para estar aqui, eu falei, Jesus, o que é que eu falo, né? Tudo que eu já tinha pensado em falar, eu fui ouvindo nos cultos, né? E agora, o que eu vou fazer para não repregar o que os meus irmãos já pregaram? Então, para quem estava na reunião do Ministério de Artes no domingo passado, muito provavelmente você vai ouvir muito do que eu falei, porque eu resolvi, baseado no que eu ouvi do Senhor durante esses dias, repregar muito do que eu preguei para os ministros de adoração no último domingo. Então, você vai ouvir a palavra 2 vezes, se você esteve na reunião, e você vai receber, portanto, uma dupla porção de fé, ok? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se você precisa de um tema, se você quer anotar e precisa de um tema para a sua anotação, o nosso tema hoje é manifestando nossa fé através da adoração. Manifestando nossa fé através da adoração. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então leia conosco a Bíblia que está no telão, em Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Gênesis, capítulo 22, versículo 5. O texto diz o seguinte: Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Se você me conhece há alguns anos, se você anda comigo, você sabe que eu sempre uso este texto, gosto muito deste texto, e eu sempre revisito esse texto. Esse texto para os ministros de adoração, para aqueles que adoram o Senhor, é muito importante, por se tratar da primeira vez em que o termo adoração, ou um termo ligado à palavra adoração, aparece na narrativa bíblica. Pela primeira vez a história bíblica nos mostra esta possibilidade. E você se lembra bem, neste exato momento, o que está acontecendo aqui. Só para refrescar a memória, Gênesis 22 nos conta a história daquele momento em que Abraão precisou colocar diante do Senhor o seu Isaque, o seu filho amado, filho da promessa, filho pelo qual ele havia esperado praticamente toda a sua vida. Você se lembra disso? Uma vez eu preguei aqui, alguns meses atrás,
E o tema da palavra era: sempre há um cordeiro preso no arbusto ao lado. E a pregação é basicamente em cima deste texto aqui. E é muito interessante, porque neste exato momento, para te ajudar a lembrar, Abraão estava indo obedecer o Senhor. E a obediência, neste caso, implicava em matar o seu filho no altar e deixá-lo lá oferecido como holocausto ao Senhor. Mas é interessante que, neste momento aqui, Abraão diz o seguinte para os seus servos. Como você sabe, Abraão era um homem rico, cheio de posses, ele tinha vários servos. Ele olha para os seus servos e diz o seguinte: vocês, por favor, permaneçam aqui. Eu vou com o moço lá para cima, com Isaac lá para cima, eu vou adorar o Senhor com ele, e assim que nós tivermos acabado de adorar ao Senhor, nós voltaremos para ficar com vocês. Abraão sabia exatamente o que ele ia fazer em cima daquela montanha. Ele sabia exatamente que ele precisaria sacrificar o seu filho diante do Senhor. Muito obrigado, Edson. Ele precisaria sacrificar o seu filho diante do Senhor, mas mesmo assim, ele sabia que ele ia adorar, ele sabia que ele ia obedecer ao Senhor e iria voltar com o seu filho para junto dos seus. Meu Deus! Nós não sabemos de verdade o que é que Abraão sentiu naquele exato momento. Mas nós que somos pais, sabemos o quão é difícil ver os nossos filhos doentes, enfermos, por conta de alguma situação deste tipo. Já é difícil, né? Nós vimos agora na televisão as notícias a respeito da situação daquelas pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos e os filhos foram separados dos pais. A gente fica, com vontade de pegar o presidente, bater na cara dele e falar: rapaz, você não tem filho? Não, A gente fica meio maluco, com as informações. Como é que pode um negócio desse? A gente que não entende todo o contexto da história, a gente entra em colapso, não é verdade? Nós sabemos o quão difícil é lidar com as coisas quando elas são referentes aos nossos filhos. Se você tem algo extremamente precioso, você sabe, sempre que alguém quer tocar na sua coisa, os músicos, por exemplo, um instrumento, O cara quer chegar perto do seu instrumento, você já se arma todo, já vira o Hulk, não, que isso, aqui você não toca. Todos nós temos coisas ou pessoas extremamente preciosas para nós, coisas ou pessoas que nós, na maioria das vezes, não gostaríamos ou não seria interessante abrir mão. Fato é que, independente de todas essas possíveis variáveis e prováveis coisas, Abraão decidiu uma coisa: independente do que aconteça lá em cima, eu vou adorar o Senhor. Independente do que eu realmente precise fazer, eu vou adorar o Senhor. Independente do que aconteça com o filho que eu esperei durante todos estes anos, eu vou adorar o Senhor. Esta foi uma demonstração de fé extremamente poderosa daquele que foi considerado o meu irmão. Mas eu estou dizendo como aquele que não alcançou o nível de plenitude que precisa alcançar. Eu também entro em desespero de vez em quando, principalmente no momento em que eu sou pai. Quem aqui é pai sabe o tipo de pressão que nós temos, não é verdade? E a gente entra, às vezes dá um piripaque, A gente fala: meu Jesus, mas e agora? O que é que vai ser? Dá um tilt na nossa cabeça. E é exatamente aqui que nós precisaríamos entender que adorar é equilibrar-se entre o ainda que e o todavia eu. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: meu amado, adorar é equilibrar-se entre o ainda que e o todavia eu. Meu Deus, quais são os ainda que da tua vida e da tua história, e quais são os todavia eu da tua história? Queridos, eu tenho alguns ainda ques. O grande lance é, nestes ainda ques, eu me coloco diante do Senhor e continuo adorando o seu nome, porque Ele não deixou de ser digno de ser adorado, ou eu uso os meus lábios, os meus sentimentos, emoções e ações para murmurar e reclamar ou agir de forma diferente daquela que nós deveríamos. Não é fácil. A primeira coisa que vem no nosso lábio no momento de dificuldade é a murmuração, é reclamar, ou no mínimo, por quê? O que aconteceu? Repita isso para o seu irmão aí do seu lado: meu amado, adorar
é equilibrar-se entre o ainda que e o todavia eu. Querido, eu não sei quais são os ainda ques da tua história, mas eu espero que, apesar dos ainda ques, todos nós, sem exceção, tenhamos condições de dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o seu santo nome. Não é fácil, mas é possível. Quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe ali. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós encontramos uma história muito conhecida também. É aquela história em que, mais uma vez, os inimigos de Israel se juntaram contra o povo do Senhor e foram contra eles na batalha. Josafá, que era o líder, o responsável por aquele povo, nesta ocasião, chega diante do Senhor e manda: Senhor, todos os nossos inimigos se juntaram contra nós novamente. Eles se juntaram e se tornaram um grande e poderoso exército. O que é que nós vamos fazer? Nossos homens morrerão ao fio da espada. Nós não temos condições de lutar contra eles. Eles são um problema significativamente grande. Não há condições. Eu até sei que no passado o Senhor fez coisas interessantes, mas desta vez são 5 contra nós. Josafá talvez tenha dito: lá no Egito era só o Egito. O Senhor livrou o povo de Israel, mas era só o Egito. Agora aqui são 5 cabras, 4 ou 5 cabras. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, uma direção que ele recebeu do Senhor: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Diga isso: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Você pode dizer isso mais uma vez? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe, os do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. São 3 exércitos. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos de roupa e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca ou Vale da Bênção. Meu irmão, imagina só essa situação. Aquele poderoso exército de Israel estava amedrontado por conta da investida dos seus inimigos. Mas o povo de Israel, até o dia de hoje, é um povo guerreiro. É um povo que não tem medo de ir para a batalha. É um povo que não tem medo de dar a sua vida pelo seu povo. Esses dias nós estávamos assistindo uma reportagem na televisão, uma brasileira que é de origem judia e está servindo no exército israelense há alguns anos. E o repórter, que foi inclusive bastante inconveniente nessa entrevista, perguntou para ela se ela teria condições, estava pronta para dar a sua vida numa operação de guerra pelo povo de Israel. Ela disse: eu amo o meu povo e estou pronta para dar a minha vida por ele sempre que necessário for. O povo de Israel não é brincadeira, não. Os caras eram, a famosa expressão, sangue nos olhos, eram esses caras.
Eles eram guerreiros habilidosos, eles eram guerreiros acostumados a lutar, eles eram acostumados a lutar e guerrear por aquilo que eles acreditavam e pelas causas que eles defendiam. E aí chega o rei diante deles nesse momento e diz o seguinte: nós nesta batalha não teremos que pelejar. Nesta batalha nós faremos o seguinte: chamaremos alguns cantores, eles se colocarão diante do exército, na frente do exército, e o que todos nós faremos, dirigidos por ele, é o seguinte: daremos graças ao Senhor porque Ele é bom. Imagina o que aqueles soldados pensaram: gente, interna o rei que ele ficou maluco. Você com certeza já deve ter vivido uma experiência desse tipo. Você estava passando por um problema e você começa a pensar em 3 bilhões de possíveis soluções. Tudo que você tenta não dá certo. Você vai pedir ajuda para alguém, a pessoa fala para você: meu irmão, descansa no Senhor. Você fala: descansa o quê, rapaz? Tudo que eu não quero é descansar. Tudo que eu não quero, eu preciso lutar. Eu preciso puxar a espada, eu preciso cortar o pescoço dos 4, 5 ou 6, senão nada vai dar certo. E o Senhor está dizendo o seguinte: dê graças ao Senhor, que é bom, de eternas misericórdias. Quero ouvir? Dê graças ao Senhor, que é bom. Foi isso, exatamente isso que o exército de Israel fez naquele momento. E a consequência desta ação de obediência ao Senhor, a consequência desta ação de exercer fé, mesmo numa situação de adversidade extremamente complicada, foi ver cada um dos seus inimigos destruídos. Não sobrou nenhum para contar a história. Eles foram naquela montoeira de cadáveres e pegaram tudo o que podiam carregar por 3 dias. Eles pararam de recolher as coisas, porque não tinham mais como carregar. Imagina um bando de soldados preparados para a guerra, capazes de abrir o peito e ir com tudo, mesmo sabendo que poderiam ser prejudicados, tendo que parar de lutar para cantar: deem graças ao Senhor. Parecia uma loucura sem tamanho. Mas naquele momento, eles precisaram manifestar a sua fé através da adoração para ver o cuidado de Deus em suas vidas. Um outro exemplo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e Que oração de verdade? Ok, obrigado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Gente, você se lembra dessa situação também? Paulo e Silas haviam sido presos por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho, e você sabe disso. Eles estavam presos no fundo da cadeia. Eles estavam presos no... Obrigado, meu amor. Eles estavam presos no fundo da cadeia. Relatos históricos dizem que o lugar onde Paulo e Silas estavam era um lugar que estava constantemente úmido. Porque quando chovia, a enxurrada da chuva ia tudo lá para baixo. Era um lugar que fedia um bocado. Era o fundo, o porão, o último lugar da cadeia. Era um lugar terrível. Eu não sei quantos de vocês aqui têm problemas com umidade. Mas não é ruim ficar num lugar onde tem uma umidade significativa? E este era o lugar onde Paulo e Silas estavam. E, por volta da meia-noite, ao invés deles começarem: pô, Silas, na boa, hein? Os caras podiam ter escolhido uma cadeiazinha melhor para a gente, né? Pô, podia ter, pelo menos, podia ter uma almofadinha aqui na algema, né? Essa corrente aqui podia ser de plástico, para não pesar tanto, né? Neste exato momento, na meia-noite, o que eles começam a fazer? Dou graças ao Senhor, que é bom, de eternas misericórdias. O interessante deste texto para mim é: os outros presos que ali estavam, os escutavam. O que é
que aqueles presos estavam pensando? Você consegue pensar em algumas possibilidades? Meu Deus do céu, esses dois não deveriam estar aqui na cadeia. Eles já podiam ser internados no melhor ou maior hospício daqui dessa região, porque esses caras estão malucos. Eles estão presos. A possibilidade deles morrerem aqui de fome é muito grande. E ao invés de reclamar, de brigar, de protestar, o que eles estão fazendo? Dando graças ao Senhor, que é bom, dono de eternas misericórdias. Nós nos apresentamos, ou somos apresentados a situações muito diferentes daquelas que nós gostaríamos de viver. O que é que as pessoas ao nosso redor escutam de nossa boca enquanto nós estamos nestas situações? Eu já contei para vocês essa experiência. Alguns meses atrás, nós estávamos passando por um momento bem difícil. E eu, como homem que sou, ainda não alcancei essa plenitude também. Estou correndo atrás e vou chegar lá. Eu estava guardando os meus lábios para não murmurar, não reclamar dentro de casa. Mas aí, a minha filhotinha tinha por volta, 3 anos. Ela chegou para mim e falou assim: pai, por que toda hora você faz assim, ó? Por que você faz assim, ó? Eu estava me esforçando para não murmurar com os meus lábios, não reclamar com os meus lábios, mas o meu corpo também falava. E a minha filha, pouco observadora que é, chega para mim e fala: pai, por que você está bufando o tempo todo? Por que você está com essa cara de vaca morta o tempo inteiro? Por que os seus lábios não estão sorrindo? Por que você está sendo esse péssimo exemplo para mim, aqui dentro de casa? O que é que fez com que você se tornasse um murmurador profissional, ao invés de um adorador, que deveria estar cantando: dou graças ao Senhor, que é bom. Este é o tipo de pancada que dói mais do que qualquer bronca na face da terra. O que é que as pessoas que estão ao teu redor estão ouvindo das tuas bocas? Paulo e Silas estavam presos numa situação terrível. E o que eles fizeram? Vamos adorar ao Senhor. Todos aqueles presos, por mais que tenham considerado esses caras malucos, com certeza, no mínimo, disseram: olha, tem algo poderoso. E sabe o que aconteceu depois disso? Houve um terremoto poderoso naquela cadeia. E sabe o que aconteceu? Todo mundo poderia ter, fugido e ido embora. O que aconteceu? Eles foram tão impactados que ficaram quietinhos ali. Olha, eu não sei se é a cadeia ou se é esses dois aqui, mas eu não saio de perto. Porque tem algo diferente na vida desses caras. Eu vou ficar aqui, não vou embora não. As paredes foram quebradas, as cadeias foram destruídas, todos os presos puderam ter ido embora. O carcereiro ficou com medo de morrer, porque os presos iriam embora. E eles disseram um a um: não se preocupe, querido, a gente está aqui. A gente não sabe o que é que esses doidos têm, mas a gente só vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui até descobrir. O que é que as pessoas que andam ao teu redor têm ouvido dos teus lábios? Quando adoramos a Deus, nós reconhecemos a sua existência. É maluco isso, né? Adorar a Deus, imagina que loucura. Que Deus? Quem é Deus? Ele de fato existe? Sim, Ele existe. E todas as vezes que nós nos prostramos, levantamos as nossas mãos, cantamos uma canção, ou liberamos os nossos lábios para exaltar o seu nome, nós estamos dizendo para todos os seres vivos, sejam físicos ou espirituais: nós cremos que Ele é Deus, e sabemos que Ele vivo está. A fé nos conduz a uma vida de adoração, e de verdade adorar é um ato de fé. Meus irmãos, quando a situação está muito difícil, a melhor coisa que nós podemos realmente fazer é nos colocar diante do Senhor e adorar. Alguns anos atrás eu assisti uma entrevista de um grande ator de Hollywood chamado Jean-Claude Van Damme. Quem se lembra do Jean-Claude Van Damme? Né? Quem é que se lembra do grande dragão branco? Né?
o kickboxer, né? Os meninos principalmente, né? Nossa, a gente matava a aula quando ia passar o Grande Dragão Branco na sessão da tarde. Quem estudava à tarde era dia santo, não tinha escola. A gente ficava em casa para assistir o Van Damme, não é verdade? Ele se tornou um grande astro do cinema mundial. Ele é um belga que foi morar nos Estados Unidos. E antes de se tornar o grande astro do cinema internacional, uma das suas tarefas, uma das suas responsabilidades era entregar pizza. Ele trabalhou como motoboy numa pizzaria, ou para uma pizzaria. E a entrevista foi no programa do Jô, alguns anos atrás, e o Jô Soares perguntou para ele, mano, o que é que você pensava enquanto você estava trabalhando como motoboy, se o seu maior sonho sempre foi se tornar um astro de Hollywood? E aí ele disse o seguinte para o Jô, a cada pizza que eu entregava, em cada casa que eu batia, eu agradecia a Deus e dizia, eu sei que hoje eu entrego pizza, mas um dia as pessoas desta casa me assistirão na sua TV, porque eu sei para que eu nasci. De verdade, eu não sei se o Jean-Claude Van Damme é um cristão, mas ele tinha esta percepção no seu coração. Eu ainda não sou quem eu nasci para ser, mas mesmo entregando pizza hoje, eu já agradeço pelo que eu serei. Eu olhei para aquilo e falei, chupa essa manga, mochê! Aí você vai me dizer, Moisés, se ele não é cristão, talvez ele nunca tenha ouvido a palavra de Deus e, portanto, ele não tem fé, ele só tem uma grande força de vontade. Amém. É bem possível mesmo que seja só uma força de vontade. Agora, esta lição nos deixa preparados para isso. Hoje, você é realmente capaz de adorar a Deus como um ato de fé, por aquilo que você ainda não vive, por aquilo que você ainda não tem. Se você ainda não se casou, mas quer se casar, eu quero sugerir a você, ao invés de você ficar orando, oh Deus, não se esqueça de mim, tenha misericórdia desse coração embolorado. Não, querido. Se você é uma mulher, diga, Senhor, muito obrigado pelo homem que o Senhor preparou para mim. Ele é um homem temente a Deus, cheio do teu espírito, um homem que trabalha, e o fruto do trabalho das suas mãos é próspero, ele é bonito, cheiroso, toma banho todo dia. Se você é homem, diga, Jesus, muito obrigado pela esposa que o Senhor já separou para mim. A mulher cheia do teu Espírito Santo, valorosa, a sua luz brilha a noite inteira. É fogo, é manto, é terra, é fumaça, é glória. Ao invés de ficar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. O Moisés vive dizendo que se ele casou, eu também caso. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que ele casou e parou aí a operação do milagre. O milagre parou nele, não vai chegar em mim, não. Não, querido. Eu estou falando dessa questão casamento, mas existem outras questões. Quais são os ainda aqueles que estão te fazendo murmurar, ao invés de todavia exaltar o nome do Senhor? Passe em revista isso na noite de hoje. Nós precisamos exercer a nossa fé ainda que, para que todavia celebremos o Senhor. Romanos 4, 18 ao 21 diz o seguinte, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o fruto de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias ao Senhor. Eu quero voltar a alguns versículos aqui, olha, todos os prognósticos desfavoráveis. Esta é uma outra versão da Bíblia, mas a versão mais conhecida desse texto é, Abraão creu contra a esperança. Quais são os prognósticos desfavoráveis que acontecem na tua vida e que te intimidam? A primeira palavra que nós ouvimos sobre fé neste tempo foi a palavra do apóstolo Maurício no primeiro domingo, falando sobre a questão de Hebreus 11.
Muitos daqueles homens e heróis da fé não viram as suas orações sendo respondidas. Muitos deles sofreram situações extremamente complicadas, é verdade. Mas esses dias eu vi algo muito interessante aqui, na vida real. Eu conheço um saxofonista que eu conheço por admirar o trabalho dele, ainda não o conheci pessoalmente. Na verdade, já trombei com ele, mas não é uma pessoa do meu relacionamento. O nome desse menino é Josué Lopes. É um grande ministro do Senhor, um grande músico. E eu não sabia de um detalhe importante da sua vida. Eu estava assistindo uma música na internet da cantora Estela, que há pouco tempo atrás perdeu seu filho. Você se lembra disso? Isso foi notório para todos nós. E era uma música muito interessante, uma música muito bonita. E ela chamou o Josué para fazer parte da gravação desse projeto. E não foi porque ele era só um grande músico, foi porque ele viveu uma situação de saúde muito parecida com a situação que levou o filho dela. Essa mulher orou, nós como igreja oramos por ela. Ela fez pedidos de oração no Brasil inteiro, a igreja orou, o Brasil, o mundo orou pela Estela e seu filho. Mas o Senhor optou por levar o seu filho para o descanso eterno. Mas, no caso da mãe de Josué, que quando era criança tinha mais ou menos o mesmo problema que o filho da Estela, ele foi totalmente curado. E hoje é um dos maiores músicos que nós temos no Brasil. E aí, ao invés da Estela pegar e falar assim, é o seguinte, Deus levou o meu... Cuidado com a outra empresa de maquininha de cartão que está ela anunciando o plano sem aluguel. Eles dizem comigo. ser sem aluguel, Porque o meu só que filho, você tem que vender o Senhor todo resolveu mês levar. pelo menos Mas R$2.000 em cartão. o Senhor resolveu. Nós vamos dizer para o diabo que quando Deus quer, Ele faz. O Senhor optou por levar o meu, mas você, Ele curou completamente. Então nós vamos... Primeiro, você precisa Calma. verificar a data de expedição da sua Acabar com a carteira. orelha dele. Se ela foi emitida antes de maio de 2017, você terá que pedir uma segunda via no Detran da sua cidade. Na primeira palavra, o apóstolo nos vacinou, né? A gente começa a falar de férias, tudo, não. Semana que vem estou rico, milionário. Hoje eu vi os números do salário do Neymar. Gente, é de abalar, não abala nada não, mas é de deixar a gente meio assustado, né? Rapaz, o que o cara ganha numa semana, eu só contar para o seu quanto eu tenho que trabalhar. Enfim, Deus não deixa de ser Deus, e mesmo que os prognósticos na tua vida sejam desfavoráveis, se Deus quiser, Ele pode mudar totalmente a situação. E se porventura Ele não mudar, com certeza absoluta, algo muito precioso Ele está fazendo e trabalhando. O Deus que prometeu vai cumprir. E em nome de Jesus Cristo, mesmo que isso não seja a nossa realidade de vida, nós precisamos fazer como Abraão. Nós precisamos nos fortalecer e, ainda que os prognósticos sejam desfavoráveis, oferecer glória ao Senhor, ciente do que Ele é capaz de realizar o que havia prometido. Para nós finalizarmos, eu quero te lembrar da história de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem responsável, um homem temente a Deus, todos nós conhecemos a história dele. No primeiro capítulo de Jó, essa história é contada, e de repente, ele começa a receber notícias muito ruins. Ele estava em casa, um mensageiro chega para ele e fala, Jó, eu estava lá com o gado, com todo o seu rebanho. Daqui a pouco, deu um tilt lá, morreu o gado todo. Antes do mensageiro terminar de contar essa história, vem um outro e fala, Jó, teus filhos estavam todos reunidos na casa do seu primogênito. Deu um tilt lá, morreu todo mundo, só sobrou eu para contar a história. Imagina, querido, o Jó era um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, e de repente, do nada, ele simplesmente perde quase tudo. Como é que você se sente quando você perde alguma coisa? Não é ruim? Quem aqui já teve a alegria de ser roubado? Né? Uma das péssimas experiências que eu tive foi roubar a minha Monarch barra forte. Eu tinha uma Monarch barra forte que eu transformei numa mountain bike. Eu tirei a garupa, quem aqui já fez isso? Tirou a garupa da barra forte, encheu de fita isolante preta, botou marcha, tirou aquele guidão de tiozão, botou o guidãozão da mountain bike. A minha mountain bike,
monareta, barra forte, era, ó. Outro dia eu fui dormir, prendi ela na corrente, bonitinha, dentro de casa, isso já há muitos anos atrás. No outro dia, quando eu acordei para ir para a escola, eu fui catar a bicicleta, cadê a bicicleta? Perdeu o Playboy. Alguém pulou no meu quintal e até hoje a bicicleta não voltou. E eu gostava daquela bicicleta porque ela me aguentava. Enfim, é horrível, né? Você tem um negócio, daqui a pouco você não tem mais. Agora, imagina você perder tudo, quase tudo de uma vez só. A primeira notícia ruim nem chegou ao fim, já chega a segunda. O que Jó fez? Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós fazia isso? A nossa reação natural muitas vezes é: ó vida, ó céus, quebrei a minha unha. As leves e momentâneas tribulações que os apóstolos falavam lá no Novo Testamento, era ser partido ao meio, queimado no óleo quente, aquelas coisas tudo, né? Eles chamavam isso de leves e momentâneas tribulações. Hoje a gente quebra uma unha. A minha filha, um pouco antes do culto, cortou o dedo, gente. Ela estava chorando de um jeito que eu achei que tinha caído a mão dela. Não, deu um tainho assim, ó. Mas ela estava chorando como se alguém tivesse cortado metade do braço dela. Tudo bem, é uma criança ainda, não tem dimensão da coisa, mas a gente é assim às vezes, né? Pensa num povo que gosta de fazer tempestade em copo d'água. É nós. Nesse momento de Jó, o momento em que ele ainda conhecia o Senhor de apenas ouvir falar. Ao invés de murmurar, ele deu glórias ao Senhor. Bruno, por gentileza. Lamentações 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Uma outra versão desse mesmo texto diz o seguinte: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Talvez hoje você esteja se sentindo como Josafá. Olha, Deus, no passado, o Senhor até já fez. Eu ouvi histórias de que o Senhor livrou o povo de Israel de situações bem difíceis, mas olha, na boa, desta situação em que eu estou inserido hoje, agora, nesse exato momento, eu acho que o Senhor não vai conseguir me ajudar. E a direção do Senhor para o povo de Israel naquele momento foi: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos treinados para identificar os problemas, nós somos treinados para identificar aquilo que está ruim, nós somos treinados para identificar aquilo que está errado, mas poucos de nós são treinados para identificar soluções ou possibilidades boas. O Bruno vai cantar uma canção agora para nos conduzir num período de adoração. E eu gostaria muito que você usasse esse tempo para trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Eu fiz uma dinâmica bem simples com o pessoal do Ministério de Adoração no último domingo em que nos reunimos. A dinâmica consistia no seguinte: eu pedi a eles que pegassem pedaços de papel, pegassem o bloco de notas do celular, do iPhone, enfim, qualquer coisa que eles pudessem anotar, e escrevessem 30 motivos pelos quais eles poderiam agradecer ao Senhor pela sua bondade. Nós somos profissionais em nos colocar diante do Senhor e colocar aquela lista de coisas que Ele precisa fazer para o nosso bem-estar acontecer de forma primorosa. Mas nós temos muita dificuldade para pegar cada uma das lembranças de ação poderosa do Senhor, usar como pedrinhas e estabelecer um altar de gratidão. Sabe o que o Senhor está nos convidando a fazer na noite de hoje? Parar por alguns segundos, agora, parar por alguns minutos em casa ou durante os próximos dias e lembrar-se do que o Senhor fez até o dia de hoje. Montar um altar de gratidão e apresentar diante do Senhor. É muito provável e pode ser que hoje você esteja vivendo mais no nível do ainda que, ainda que, ainda que, ainda que. Eu não sei quais são os ainda ques da tua história,
Mas sinceramente, meus amados irmãos, eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus nos lembrasse do seu poder, da sua bondade e do seu zelo, para que todos nós, sem exceção, tenhamos condições de equilibrar de forma sadia e segura os ainda quês e os todavia eu. Quando nós adoramos ao Senhor, mesmo que as situações sejam as mais adversas possível, nós estamos exercendo fé de uma forma extremamente poderosa. Abraão viveu isso, Josafá viveu isso, Jó viveu isso. E eu espero muito que cada um de nós possamos dizer: eu também tenho vivido isso. Que o Senhor nos ensine a, como Pedro, confiar na sua palavra e adorá-lo por tudo aquilo que ele de fato é. Em nome de Jesus.